Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bravo Fox. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de Nietzsche, a mudança, a estratégia e o sucesso. E eu espero que até o final dessa live você entenda esse conceito, faça uma leitura de si mesmo para que você possa ter cada vez mais sucesso na sua vida e mudar. Porque se o que causasse demissões de profissionais fossem falhas em primeiros socorros, com suporte básico de vida, com a PH, com PHTLS, com eh, o PHTLS e tem um outro que eu esqueci o nome, tá? Se fosse incêndio, se fosse espaço confinado, se fosse resgate em altura, se isso fosse o fator que demitisse profissionais, bom, acho que isso já teria sido bem falado no mercado. E até hoje, nesses 10 anos, eu acredito e tenho a certeza disso, que não é esses fatores que demitem os profissionais, certo? Dito isso, vamos para o nosso título, tá? O objetivo desse vídeo é fazer as pessoas pararem para pensar na estratégia que elas estão adotando, tanto para a categoria quanto para sua vida pessoal, profissional, sentimental e familiar. Então, é um tema que vai colocar você em conflito com você mesmo, que vai trazer você para reflexão e para outras pessoas a mudarem as suas estratégias na hora de retransmitir a sua informação para as outras pessoas, tá? Então, isso aqui é para chacoalhar mesmo, tá bom? Eu desejo a todos uma boa live, eu espero que vocês gostem do tema. Às vezes eu prefiro mais fazer pelo Instagram, porque lá eu consigo conversar com vocês direto, né? Mas nós vamos começar aqui pelo canal. Então eu vou ler aqui alguns textos, porque assim eu consigo roteirizar e pausar a minha ideia e ser mais eficiente com vocês. E depois eu vou fazendo as pausas e fazendo alguns comentários. Tá legal? É assim que vai funcionar. É muito comum a gente se pegar reclamando da vida, do governo, de alguém da categoria, né, imputar a culpa nos outros. Temos uma quedinha por reclamar. E quando encontramos alguém que reclama a mesma coisa que a gente, ou que a gente se identifica, nós ficamos tentados a reclamar também. E sem perceber, passamos horas e horas falando mal de tudo. Reclamar é uma coisa que nos une, quase como se a gente estivesse no mesmo time, torcendo numa partida de futebol. Mas por que é tão gostoso reclamar? É tão difícil não comentar nossas indignações nas redes sociais. Tão tentador, mas não muda absolutamente nada em nossas vidas. Com os comentários lacradores nos feeds e nos stories. O conceito de Nietzsche, a mudança, a estratégia e o sucesso são as intenções que eu tenho para essa live e que eu espero que abençoe e edifique a sua vida ou conforme a sua fé. Namastê, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você, seja qual for sua fé, sua religião, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a genealogia da moral. Isso é um estudo de Nietzsche, tá? Não é meu, tá? O conceito de certo e errado na sociedade, como um conceito imutável que apenas devemos seguir bens e valores associados, por exemplo, a Deus. Então, se a gente, por isso que os livros de história são tão importantes para nossa categoria. Por isso que eu sempre indico, cara, estuda a prova da PM, porque isso vai mudar a sua vida como mudou a minha. Porque abre a nossa mente à medida que ele nos obriga a ter que estudar a história do nosso país, a estudar o que já aconteceu lá no passado, tá? Então, se a gente pegar a nossa sociedade, vamos na época dos senhores feudais, tá? Quem faziam as leis e quem tinha que obedecer essas leis? Então, os donos de terras, os donos de fazenda, os senhores feudais. E os conceitos entre certo e errado, bem e mal, eram do ponto de vista deles. Então, então tudo aquilo que eles não enxergavam como sendo o certo ficava para plebe, né, para o povo, tá? Então, a gente chama isso de moral de rebanho ou moral de escravo, tá? Por que isso? Porque à medida que eles impunham, né, empunhavam, enfim, determinadas condutas
ligadas à religião, ligadas ao conceito moral na sociedade com base na cultura deles, no estado, no patamar social que eles estavam, tudo aquilo que destoava daquela cultura, daquele conceito, era encarado como sendo mal. E aí você pega esse conceito na nossa profissão ou na nossa sociedade, você tem que expandir a sua mente, você vai perceber o tamanho do desafio que você está inserido. Porque as pessoas que já tiveram que se torcer e se dobrar para se ajustar a esse sistema, elas vão ser justamente essas pessoas que sofreram muito para, às vezes, até viver uma vida que às vezes elas nem concordam ou que elas não compactuam, mas que faz parte das regras do jogo, vão ser as primeiras pessoas que vão começar a te cobrar e vão te olhar com os maus olhos. E aí, quando você perceber, já é tarde, você já está cheio de inimigo, você está abandonado, você está sofrendo, você está desempregado, você está sem oportunidade, você sente que liberdade, igualdade, fraternidade e irmandade não existem, que tudo isso é coisa da cabeça de diversas instituições públicas ou privadas, ou grupos de pessoas, ou ONGs, né? Instituições não governamentais, e que isso não se aplica na sua vida e que todo o resto é uma mentira. Logo, a gente começa a abraçar esse conceito de Matrix. Bom, então, a moral dos senhores é que era o bem. Então, tudo que eles diziam que tinha que ser a conduta, que tem que se comportar dessa maneira, ou andar dessa forma, ou se alimentar dessa forma, ou se comportar dessa forma, tudo isso era baseado no nível de sociedade que eles estavam. Se a gente trazer isso para o cenário atual, a gente vai lá para o governo do PT e a gente para pensar assim: como que o PT foi eleito? De forma democrática, através dos votos do povo brasileiro, que já tinha tentado votar em tudo quanto era pessoa, e chegou numa hora que o pessoal falou: meu, seguinte, não aguento mais, vamos votar em outra pessoa. Sobrou quem naquela época? O Lula. Olha que beleza. E a galera votou. Só que na hora de tirar, não foi de forma democrática. Então, essa sensação, assim como na moral de rebanho ou moral de escravo, é aquele conceito. Você olha para cima e fala: meu, para colocar pediram minha opinião, mas para tirar não pediram. É como se as pessoas que tivessem aqui em cima, elas olhassem para baixo e falassem assim: todos vocês não têm condições de tomar uma decisão. A opinião de vocês não nos interessa. Então, se a gente voltar no tempo, na época dos escravos, dos senhores feudais, quem faziam as regras e as normas sociais viam o mundo com base na cultura e na forma como eles viviam, o que trazia uma certa desigualdade, e todo mundo que estava embaixo, que seriam os escravos, essa moral de rebanho, a moral dos escravos, né, que era o povo, que era a plebe, tinha que se ajustar a esse tipo de conduta. E aí é onde começa a entrar dois fatores: a falta de maturidade e essa discrepância de recursos, seja ele financeiro ou qualquer outro, que impediam aquelas pessoas de acessar determinadas situações, tá? Isso acontece na nossa área profissional. Então, algumas pessoas não conseguiram ainda desenvolver a maturidade necessária para entrar nesse jogo e viver esse estilo de vida, porque isso aqui não é uma profissão. O cara que entra nessa área profissional e acha que bombeiro civil é apenas uma profissão e fica. Ele já começa quebrando a cara. Porque aquelas pessoas que começaram a seguir esse conceito, esse comportamento que já veio lá de cima, de muitos anos atrás, ela vai olhar para aquela pessoa e ela vai identificar alguma coisa. Ela pode ter certeza dessa identificação, como ela pode simplesmente ter a sensação. Pode ser a falta de maturidade, pode ser a resistência em aceitar a realidade e pode ser a dificuldade da pessoa em aceitar essa realidade, prosseguir. E aí, cada vez que essa pessoa abre a boca, tudo o que ela mais vai conseguir fazer é afastar as pessoas dela. E aí ela perde oportunidades, perde pessoas que poderiam estar ali para ajudar e oferecer informações para ela, que ia, meu, alavancar a carreira dela, essas pessoas começam a se afastar. Por quê? Porque à medida que essa pessoa vai quebrando a cara, ela não reconhece por falta de maturidade o que ela está fazendo de errado. E aí ela começa a reclamar. Não, mas os empresários. Não, mas é porque a própria categoria de bombeiro também, ó, se você parar para ver, meu, olha só que comportamento daquele. Ah, não, se você vê aquela academia, pô, como que a pessoa pode pegar um extintor de PQS? Não, mas e jogar na cara da pessoa? Não, mas o empresário também só quer saber em guardar dinheiro. Não, mas
Corpo de bombeiros? Pô, o corpo de bombeiros, cara, só pensa neles, tirou o nome do bombeiro. Não, o sindicato só quer dinheiro, só funciona dessa forma. De fato, essas pessoas, elas não estão loucas. Elas estão fazendo uma observação com base no que elas conseguem experimentar do universo à sua volta e tomar uma decisão e dizer o que elas pensam sobre aquilo. Só que o ato de reclamar, ele precisa ser observado se você está reagindo a algo que você considera como uma injustiça, que foi de uma imposição maior do que você, ou se você está tendo uma ação em prol da tua liberdade. Porque toda vez que eu preciso falar assim, não, mas o corpo de bombeiros. Ah, não, mas o sindicato. Não, mas os empresários. Ah, não, mas aí já são os próprios profissionais. Toda vez que eu preciso pegar esses substantivos para tentar enaltecer o meu valor, a mensagem que no fim das contas eu estou retransmitindo para as pessoas, que eu estou transmitindo para as pessoas, é que eu sou perfeito, é que eu sou o cara, é que eu faço tudo e todo mundo me ferra, então tá todo mundo contra mim. E eu preciso utilizar essas pessoas como uma ferramenta para eu poder escalonar e dizer qual é o meu valor. E que o meu valor não é aquilo que se apresenta. Enquanto, na verdade, o que vai te trazer valor é a sua própria luta em desenvolver as suas qualidades. Massaro, me explica melhor isso. Quando nós nascemos, nós não temos talentos algum. Quando nós nascemos, nós não temos dom, nós não temos talento. O próprio jogador de futebol, um exemplo que o pessoal sempre dá, né? Fala o Neymar, o Pelé. Ah, não, mas aquele garoto, desde pequeno, jogava bola que era um absurdo. Não, mas aquele garoto, pelo amor de Deus. Até lembro de um exemplo real de um garoto que ele jogava, ele era um exímio jogador de futebol, mas ele não sabia qual era o esporte que era a cara dele. E aí, quando eu fui estudar e entrevistar melhor esse garoto, que era, meu, coisa de 8 anos de idade, até menos, tá? Menino, assim, ele se destacava realmente na rua por ser um exímio jogador de futebol. Eu comecei a descobrir que ele fazia capoeira, que trabalha bastante quadril, que trabalha bastante lombar, que trabalha bastante os quadríceps. Eu descobri que esse garoto, e lá, né, fazia taekwondo. E nesses lugares tem aula de abdominal, nesses lugares tem aula de pernas. Então, ele não nasceu com talento, ele desenvolveu os seus talentos. Vou ler aqui os comentários. O problema é que a mentalidade é pequena, não só na área de trabalho, mas no Brasil, em contexto geral. Infelizmente, porque, como diz o ditado, uma andorinha não faz verão na nossa profissão e. Aí deu um erro aqui de português, tá? Na nossa profissão e, no nossa, e na nossa profissão é igual. Exato. Então, se eu pegar e ficar reclamando, falando que o oficial lá foi lá na audiência pública e falou mal e criticou, você sabe qual vai ser o resultado final disso? Tristeza, angústia, porque eu estou dizendo que o problema da audiência pública acontecer todos esses anos é a culpa é daquele cara ou daquela instituição. Mas eu não quero gastar energia para pensar, meu, como que eu posso lidar com isso? E como que eu posso mudar isso? Então, reclamar acaba se tornando um ciclo vicioso que, no fim das contas, além de consumir horas e horas da nossa vida, não resolve nada e não nos leva para lugar nenhum, ok? Então, você tinha essa moral de rebanho ou a moral dos escravos, certo? E aí, toda vez que o escravo precisava, por exemplo, justificar o que estava acontecendo na vida dele, ele precisava pegar a figura do senhor e falar, não, esses caras são ruins, esses caras são maus, esses caras fazem isso e aquilo outro com a gente. Só que esse tipo de argumentação, apesar de parecer óbvia, ela é boa para reclamar, mas não resolve as situações de dificuldade. A mesma coisa acontece com o chefe. Não, o meu chefe é ruim, meu chefe pega no meu pé. Só que a pergunta, ao invés de se passar horas e horas reclamando do chefe e essa angústia que vai gerar uma ansiedade, porque você vai se dar conta que o outro não depende de você e que você não controla a vida do outro. O pensamento deveria ser, ok, qual vai ser minha estratégia para lidar com isso e com o sentimento que isso me gera? E qual é a estratégia que eu vou utilizar para tentar mudar esse cenário? Porque senão eu vou ficar louco.
Então, ao invés de nós, eu, o Lucas, né, da gente ficar aqui pensando em quem é o errado e quem é o certo, ficar aqui reclamando, né, que ia chamar muito mais pessoas para vir aqui e piorar a nossa situação, porque eu acho de longe que essa é a pior estratégia que os profissionais podem adotar, tá? Eu prefiro fazer vídeos e levar esse tipo de conteúdo para vocês, porque é o conteúdo que a categoria precisa. Porque desde criança eu escuto falar que nós temos dificuldade no ensino fundamental e no ensino médio, e eu me desenvolvi no ensino público. E logo eu também tenho problemas. Só que à medida que eu vou me libertando deles, eu tento trazer essa informação. E para o meu desespero, eu não sou um excelente comunicador. Eu ainda não estou pronto para isso. Mas pela falta de pessoas que tenham a iniciativa de fazer isso, né, eu sou obrigado a meter as caras aqui e fazer. Então, vocês que estão nos comentários, vocês que estão vendo o vídeo, vocês estão resguardados, porque a imagem de vocês não aparece, mas a minha aparece. Então, eu estou abrindo mão de algo da minha vida, me expondo para quantas pessoas? Tem vídeo meu aqui no canal que tem 60 mil visualizações. 60 mil pessoas me conhecem, me encontram na rua, às vezes ficam me olhando, eu nem sei como reagir a isso. As pessoas têm mais liberdade comigo do que eu posso imaginar que eu tenho com elas, porque eu nunca as vi na vida, mas elas viram diversos vídeos meus. E eu não sou só o que vocês estão vendo na tela, eu sou muito mais do que isso, obviamente, tá? Só que eu tenho que tentar trazer uma informação para vocês. Então é desesperador também para mim. E aí, o like de vocês, o compartilhamento de vocês me ajudam a fazer um canal cada vez melhor. Eu sei que eu não represento 100% a categoria, eu sei que eu não sou o melhor representante e nem estou me auto-intitulando assim, ok? Mas é o que tem. E pela falta de outras pessoas fazerem e eu estar na disposição de fazer, seria legal se as pessoas entendessem, olha, tem coisa melhor, mas eu ainda não vi. Já que não tem, vou dar uma curtida para esse cara, porque ou ele melhora ou alguém toma a iniciativa de fazer e aí essa pessoa vai para frente. Já tá bom para mim, tá? Inclusive conquistamos muitas coisas ao longo do tempo. Mas vamos continuar aqui no raciocínio. Então, na cabeça desses senhores da época, tá? Só para vocês entenderem, na época dos senhores, na época do Brasil feudal, né? O que era o bem, o que era bom, era tudo aquilo que tinha a ver com o comportamento deles. E o restante, que destoava de tudo isso, era plebe, era o errado. E todo mundo tinha que se ajustar a um conceito comum. Então, era um conceito fixo que todo mundo tinha que sair do ponto A até o ponto B para atingir esse comportamento, para poder fazer parte daquela sociedade. Só que aí quando a gente coloca temas como racismo, racismo étnico e entre outros tipos de preconceitos que impede simplesmente as pessoas que por mais que elas ajustem seu comportamento, elas não conseguem adentrar mais. E aí tá rolando um combate e ativistas de um lado e ativistas do outro, e aí já é outro tema para um outro vídeo, tá? Mas olha para você ver como isso é profundo, é importante e é muito mais profundo do que para nós, do que nós possamos imaginar. E só conversando e trocando informações que a gente começa a ter insights e ideias novas, tá? Então, o baixo e o vulgar ficava por conta da plebe, tá? O mau comportamento, né, o não compartilhamento desse tipo de cultura seria o motivo da sua baixa qualidade, portanto, era excluído. Tá ok? A representação de melhorias sobre. A representação de melhorias sobre a miséria. Então, olha a dificuldade que nós temos no Brasil. Tá? Já que eu não consigo mudar a minha vida do jeito que está, porque eu não quero aceitar a realidade e que o meu comportamento diante das adversidades que eu encontro não estão sendo reconhecidas, eu não estou maduro para isso, e eu vou trazer isso para a profissão, vocês vão reconhecer esse tipo de comportamento, o que, que eu faço? Eu quero compensar através de bens materiais. Então, eu entro no trabalho, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma roupa da hora, eu quero comprar um bem que me dê status sociais. Só que à medida que eu tenho essa imposição de comportamento como sendo bom e ruim, vinda de uma cultura, de uma, de um grupo de pessoas que está muito longe da minha realidade, e eu ainda tenho a dificuldade financeira, eu tenho poucos recursos financeiros para poder alcançar esse patamar, eu vou focar onde? Nos bens materiais.
Então eu vou tentar sempre estar utilizando o melhor celular, o melhor carro, a melhor moto, o melhor perfume. Eu vou estar sempre tentando me igualar a isso, tá? Se você faz isso, gente, não tem problema. Eu só estou dizendo as consequências, o impacto quando a gente não reconhece isso na nossa vida, porque a gente tem que trabalhar isso aí, tá? E vocês vão entender isso na categoria. Quer um exemplo? Para não ficar muito longo e aí vocês morrerem de ansiedade? Você está ali no trabalho, 12 horas em pé vai ser a meta do dia. Aí dá mais ou menos umas 4 horas de serviço, já começa alguém reclamando. Ai, porque a empresa me deixou em pé, porque a empresa está me pagando pouco, porque esse evento é muito ruim, porque aqui, olha, agora eu tenho que ficar catando bêbado. Ai, porque aquela pessoa ali, ai, eu não estudei para isso. E aí começa. Aí daqui a pouco começa a falar mal do companheiro, daqui a pouco começa a falar mal da categoria, a própria pessoa que faz parte começa a falar mal da categoria, aí fala mal do sindicato, aí fala mal do corpo de bombeiros, aí fala mal dos empresários, fala mal dos frequentadores que são através do investimento dos empresários, que fazem com que o público seja atraído, que trazem o dinheiro de volta, que banca a nossa paga, que banca os nossos salários, e a pessoa não tem maturidade, ela não consegue separar o lé do cré, né? Não consegue separar uma coisa da outra, e aí só vem as críticas e os comentários em cima, coisas negativas. E quando essa pessoa termina de reclamar e é muito tentador não concordar com ela, você está cansado, frustrado, angustiado, ansioso, né? Uma crise de ansiedade, porque você começa a perceber um mundo em volta de você, onde tem 200 miras na sua cara e você não tem como desviar de balas. Você fala, meu, eu não tenho como pesar nesse gatilho, eu não tenho como desviar desses projéteis, e eu simplesmente estou aqui e estou vulnerável. Como que eu vou mudar isso aí na minha vida? E esse é o momento mais desesperador. Aí vem o ponto, e o público que eu quero alcançar é justamente essas pessoas que reclamam. Porque quando elas começam a fazer esse tipo de comentário, por exemplo, para um cara que nem eu, tá? Começa a pesar para mim. O serviço já é desafiador. E aí eu que poderia dar conselhos para essa pessoa, que poderia, eu tô dando um exemplo básico, tá, gente, tá? Não tô me colocando num pedestal não, tá? Eu que poderia dar conselho para essas pessoas, poderia ajudar elas e abrir, expandir a mente delas, uma vez que você já tá um tempinho na profissão, eu vou querer me afastar dessas pessoas. Eu vou começar a odiar essas pessoas. Odiar não nesse sentido, mas eu vou querer distância delas, porque vai começar a pesar para mim. Vai começar a ficar difícil para mim. Eu vou olhar para essa pessoa e falar: meu, você não está pronto, você não amadureceu, e só que você também não quer ouvir, você só quer reclamar. E a gente espera o quê? Uma ação. E a doutrinação do bombeiro profissional civil, ela está muito ligada à ação. Obrigado pelo like aí, viu? Ajuda bastante o canal e a plataforma a divulgar os nossos vídeos aí no algoritmo, tá bom? Obrigado mesmo, tá? E a gente precisa desenvolver isso. Aí o Massaro falou de like, o Massaro só quer like. Não, gente. O YouTube exige que a regra seja essa, não sou eu. Por mim, se não quiser dar like, não dá, tá, pessoal? Se isso for te incomodar, você for se sentir chateado, magoado, ofendido, não precisa dar like. Mas a plataforma do YouTube exige. E já que eu estou abrindo mão de parte da minha liberdade, tornando uma figura pública, expondo a minha cara, onde eu tenho a certeza que esse grupo de pessoas que eu realmente quero atingir para mudar a vida delas, elas vão me criticar, eu acho que pelo menos um like, pelo menos para me fazer, tipo assim, Massaro, continua firme. Eu sei que vai vir crítica, mas continua firme. Eu acho que isso vai ser bom para mim saber que tem pessoas que, apesar dos meus defeitos e das minhas falhas, ainda podem me apoiar. Eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Voltando aqui, então a gente falou sobre a moral de rebanho, a gente falou sobre a moral escrava, né? Falamos dos senhores, de como é imposto esse comportamento, né? Como eles criam regras e leis na sociedade. É a mesma coisa quando você vê Supremo, quando você vê Câmara, né? Há momentos em que eu tenho a sensação que a população há momentos em que eu tenho a sensação que a população olha para cima e fala: meu, esses caras estão desrespeitando a gente. Só que a galera não tem a maturidade para entender como que o comportamento deles significa a mensagem que eles estão mandando. E é aterrorizador, tá? Ah, por isso, para os escravos naquela época, tá? Por isso, para os escravos, o não era criador.
O não era libertador. Então, toda vez que era imposto algo sobre o escravo e o escravo se tornava um anarquista, ele estava buscando a liberdade, porque era a única forma que ele tinha de buscar a sua liberdade. Na área do bombeiro é a mesma coisa. Quando a pessoa está ali reclamando, falando mal do sindicato, como se o sindicato precisasse só de dinheiro para resolver os problemas da categoria. Uma categoria com 2 milhões de pessoas que não consegue se organizar entre nós mesmos, a gente não consegue se organizar entre nós e a gente quer bater de frente com uma eu não quero ofender, eu posso errar, eu acho que eu vou errar a palavra, uma crosta, uma crasta, eu não sei, desculpa, tá, gente? É uma camada, um patamar, um piso só de oficiais, de coronéis, que estudaram, que fizeram faculdades, não é curso livres. E a gente acha que vai bater de frente com esses caras e a gente vai sair vitorioso? A nossa estratégia tá fraca. São 2 milhões, pessoal. São 2 milhões de profissionais, foram 2 representantes na última eleição e cada um deles tiveram algo em torno de próximo ali dos 2 mil votos para menos. Algo de errado não está certo. Por que é tão difícil compartilhar a live do Massaro? Ah, não, a mensagem do Massaro até que é legal, eu vou dar uma força pro cara por tudo aí que ele falou, mas se eu fizer isso eu vou estar promovendo o cara. Pô, mas eu estou expondo, eu vou ser criticado. As pessoas vão se opor ao que eu estou dizendo. Qual o problema se eu ganhar alguma coisa? Porque eu também vou apanhar com isso. Quer dizer, eu só posso apanhar, eu não posso ganhar nada, eu vou ter que meter a cara, eu vou fazer o quê? Infelizmente, eu não queria. Pessoal, obrigado pelo like, muito obrigado mais uma vez. Quem está atrás das câmeras, tá? Vocês que estão assistindo, vocês talvez não conseguem nem imaginar o tanto de crítica, cara, que dói no coração da gente que a gente recebe. As pessoas, por uma frase que eu erro, e aí eu tenho que vir aqui e fazer uma, duas, três, 4 páginas aqui para vocês de um trilho aqui, né? De uma trilha para live, porque se eu falar uma besteira, se eu falar alguma coisa fora da linha, eu sou criticado, gente. Isso pode ser prejudicial, mas vocês estão protegidos. Eu estou protegendo vocês. Porque vocês não precisam se expor. Então, quando vocês vêm no PV para mim e contam o que vocês estão sentindo, a sensação da categoria, eu posso vir aqui e ser a voz de vocês aqui. Porque eu não estou aqui para falar minha opinião. Eu sozinho não sou a categoria. Agora, eu mais 3 na live já é alguma coisa. Já não sou só eu que estou falando. A minha opinião não interessa. Eu trabalho hoje com profissionais que eu tenho orgulho de conhecer. Cada um deles com o seu talento, com a sua capacidade. E, cara, quando eu erro, graças a Deus tem alguém que consegue arredondar a situação e a gente consegue fazer da desgraça, vamos dizer assim, o sucesso da equipe. E um vai ajudando o outro, e é assim que se faz. E eu fico, né, muito agradecido. E assim, a irmandade é isso, o trabalho em equipe é isso. Um grande amigo me mostrou que a gente fala que não tem amigo na área de bombeiro, igual eu ouvi de um profissional uns tempos atrás. Eu tenho colegas de trabalho, eu não tenho amigos. E aí a pergunta que esse amigo me fez, Massaro, quanto tempo você tem dedicado ao seu amigo? Você liga para ele? Você conversa com ele? Você cuida dele? Quando ele vem com um problema, você está ali para escutar ele e ser um bom amigo na perspectiva dele? Ou você aguenta só até onde você aguenta, porque para você já está bom? Isso é ser um bom amigo na minha visão para o outro, ou ser um bom amigo na visão do outro para que eu tenha o sentimento de satisfação e pertencimento de ter feito algo pelo meu colega? Porque vamos ser sinceros, vamos só pensar comigo. Se eu não consigo ser parceiro, se eu não consigo trincar nem com o cara que trabalha comigo, que está do meu lado, como que eu vou fazer pelo cidadão? E qual a mensagem, qual a credibilidade que eu estou trazendo para o povo? Ah, Massaro, mas é muito difícil. Vamos pensar na mensagem, vamos pensar na estratégia. Aquele policial, e eu peço perdão aqui à Polícia Militar do Estado de São Paulo por ter que fazer essa referência. Eu peço perdão. Desculpa, eu não tenho moral para fazer isso, tá? Eu, Massaro, não tenho. Não é eu, bombeiro civil. Eu, Massaro, não tenho, tá? Que aquele policial que pegou uma arma, colocou no rosto do outro policial numa discussão no meio do centro de São Paulo. Aquilo não foi ruim? Não dá uma sensação de insegurança para a população?
A gente se sente. Então a gente não pode ter isso na equipe. Quando o bombeiro ele vai conversar mais com o vigilante do que com o próprio bombeiro que está na equipe dele, qual é a sensação que a gente transmite? Que aquele departamento é uma zona. E qualquer um que vier daquele departamento é problema. Sabe o que acontece? Pô, consegui demitir o cara. Pô, queimei o bombeiro, agora vai vir outro. Se ferrou. Beleza. Sabe o que vem? Os olhares vêm para esse departamento e fica todo mundo curiando o departamento do bombeiro. E você vai ser vigiado 24 horas por dia. E isso vai causar um alto nível de estresse. Você vai perder rendimento, você vai ser questionado, vai baixar sua efetividade, você vai tentar transmitir uma mensagem para os seus superiores de forma humilde, lembrando que você não é o Estado, você é um profissional que é contratado para solucionar as demandas que aparecem, mas essa solução ela vem com prévia autorização e autoridade para você resolver, então você tem que ir bem, né, bem manso, apresentar ali o problema, mas é assim que funciona. Eu sou o soldado, se o soldado entender, ó, eu vou passar uma cena aqui de um filme, eu vou ver se eu consigo, não sei se vai cortar a live. Escuta isso aqui, vou ver se eu consigo, tá? Eu vou ver se eu consigo transmitir aqui essa mensagem aqui para vocês. Vou até ver se não cortou a live aqui, peraí. Como ella nos rodea, te puedes comunicar con todo tipo de cosas. Lo que hacemos ella nos rodea. Vou ver se eu consigo. Ó, escuta essa mensagem aqui, pessoal. Mais velho era chamado de avô. Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Que tá travando bastante aqui, que é muita coisa ligada. Peito de todas as mulheres da tribo. Os Sioux criavam seus filhos assim. Todo guerreiro chamava toda mulher da tribo de mãe. Todo guerreiro mais velho era chamado de avô. O fato é que lutavam como uma família. Cuidem de seus homens. Ensinem a cuidar uns dos outros. Porque quando isso começar, só terão uns aos outros. Um bom gestor utiliza recursos bem aplicados para incentivar o seu grupo. Aí eu pergunto para vocês, senhores, será que nós, que temos um tempo a mais de profissão, estamos ensinando aos mais novos a cuidarem uns dos outros? E será que nós estamos dando esse exemplo? E olha, não vai ser fácil não. Você abre mão de um final de semana, pelo menos um final de semana por mês, para você falar assim, não, hoje eu vou fazer algo pela minha categoria. E sabe como que eu vou fazer? Pelo primeiro que tiver mais próximo de mim. Eu vou pegar esse cara, eu vou levar ele para um treinamento, eu vou pagar um café para ele. Você vai ficar mais pobre? A sua vida tá tão difícil assim, se você pegar R$ 50 do teu salário. Eu vi bombeiro, gente, puxando carroça de catador de material reciclável. Já vi 2 bombeiros puxando, sabe aquelas carroças que o pessoal vai colocando papelão? Eu vi 2 bombeiros que me pararam e pediram emprego, pediram para eu levar um currículo. E eu olho para o cara e infelizmente, pessoal, eu preciso trabalhar esses caras para poder levar essa mensagem para eles. Porque eu não posso só pegar o currículo do cara e dar uma oportunidade para ele, porque senão eu também me quebro no mercado. É necessário ter uma maturidade. E a gente sabe que indicar pessoas é uma responsabilidade. Eu tenho algumas pessoas que me pediram, oh, pô, leva lá um currículo lá, tal, deixa eu te ajudar. Eu quero fazer, mas eu preciso entender como é o seu psicológico, como é a sua personalidade, em que grau está a sua qualidade na prestação de serviço, se você é bom sozinho, se você é bom em equipe ou se você é bom nos dois. Por quê? Porque quando eu chego no ambiente de trabalho, com escrito bombeiro, por conta da não percepção da mensagem que é transmitida, ganhando ou perdendo uma discussão, aquela discussão nos departamentos ao longo desses 10 anos entre os profissionais, acabou gerando uma imagem onde eu tenho que gastar 6 meses da minha vida de prestação de serviço provando que eu não sou aquela imagem que as pessoas acham que eu sou. Então, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de retornar para a academia.
Então, quando eu chego com o meu peito esticado aqui, putz, eu tenho que lutar 6 meses para explicar para o cara que eu gosto de musculação, eu gosto dessa filosofia da musculação. É uma filosofia, não é só um lugar para você ficar levantando ferro. Não, tem toda uma filosofia. Eu gosto de educação física desde cedo, né? Eu gosto desde de 16 anos, eu gosto da área de educação física, corpo humano. Cheguei até aqui, né, na área de bombeiro, justamente por esses gostos em comum. E quando eu chego com o meu peitão estufado, qual é a primeira imagem que o cara tem de mim? Que eu sou o gostosão, que eu sou o bambambam, bam, bam, que eu tô lá para pegar as menininhas, que eu tô lá, que eu vou humilhar ele, que eu vou chamar ele de fraco, ou então ele vai me desmerecer. E tudo isso não é por conta do meu comportamento, porque eu tô chegando agora. Então, tudo isso que a gente faz vai refletir ao longo do tempo. E você sabe o que é legal quando a gente completa 10 aninhos de profissão? A gente olha para trás e a gente consegue ver uma trilha que a gente fez. A gente vê a nossa pegada na areia, a gente vê a nossa pegada no mato amassado, no barro, na água, a trilha que a gente percorreu nas montanhas, da vida, da dificuldade. E aí a gente começa a pensar assim, meu, será que aquela discussão que eu tive com o companheiro, olhando hoje, valeu a pena? Putz, se eu tivesse ficado calado, mesmo que eu tivesse ganhado aquela discussão e tivesse chamado ele, sei lá, para a gente refletir sobre outra coisa, ou eu tivesse ficado em silêncio, será que eu não teria sido mais efetivo? Porque daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e vai ver a estrada que você trilhou e é uma cota. É uma cota da sua vida. É um pedaço. São 12 horas de trabalho. São 15 dias. O dia tem 24 horas. Você trabalha 12. São 15 dias praticamente todos os meses. Metade de um mês você está dentro do serviço e a outra metade você está. E a outra metade você divide em 3 partes. Uma delas você está dormindo, a outra você está fazendo algo pela tua família, e na outra você está pagando conta ou tentando estudar, tentando ir para academia fazer alguma coisa, mexendo na sua alimentação. Então, se a gente parar para refletir aqui, voltando para o texto, né? Porém, isso pode ser apenas uma reação e não uma ação à busca da liberdade. Porque se eu estou ressentido, porque a outra pessoa eu acho que ela me humilha, ou porque ela me ofende, ou alguma coisa do tipo, eu não tenho que tomar uma ação reagindo ao que está, ao meu olhar a ela, e sim a busca pela minha personalidade. E olha que interessante isso, nesse estudo da genealogia da moral. A busca pela sua personalidade, por quem você é e pelo que você está disposto a sofrer na sua vida. Porque o sofrimento, ele é óbvio. Se você decidir falar assim, Massara, a partir de hoje, eu vou ficar sentado nessa cadeira, Massara, falar assim, ó, senhores, eu vou ficar aqui sentado nessa cadeira, senhores e senhoritas, né? Vou ficar aqui sentado nessa cadeira e daqui eu não vou me mexer. Eu vou ter problemas de circulação, vou ter problema vascular, eu vou ter uma péssima saúde, minha saúde vai esvaindo, eu vou ter feridas na minha pele. Então, o sofrimento ele é inevitável. Gente, sofrimento, luto e traição, entre outras coisas, são inevitáveis nessa vida. Quem tenta seguir o caminho da liderança, você acha que você nunca vai ser traído? Por mais vigilante que você seja, por mais atento que você seja, por mais leal que você seja, essas coisas fazem parte da vida. Só que a coragem em tomar a decisão de encarar a realidade e se perguntar como que eu vou administrar isso, como que eu vou trabalhar isso dentro de mim e como que eu posso mudar esse cenário e tomar a decisão de sofrer por isso, está nas tuas mãos. Porque é o único caminho. E a felicidade é uma escada que você vai degrau por degrau e quando você alcança, é um sentimento. E uma hora a felicidade vai embora. E logo você precisa percorrer um outro caminho, subir uma outra escada para alcançar esse grau de felicidade. E aí, aonde a maioria de nós tem jogado essa sensação de tristeza, onde nós temos compensado isso? E a pandemia deixou isso muito claro. Na comida, muitos profissionais, assim como eu, tiveram um sobrepeso, um excesso de peso, engordaram durante a pandemia. Gente, como é difícil dar o primeiro passo. Como é difícil voltar às atividades físicas. Como é difícil voltar a emagrecer e conquistar um corpo que transmite a mensagem de quem você é aqui dentro. Se eu conseguisse deixar a minha carne aqui transparente, vocês iam ver meu músculo.
Se eu conseguisse deixar os músculos transparentes, vocês iam ver o osso do crânio. E se eu conseguisse deixar o meu crânio invisível, vocês iam ver meus olhos plugados no meu cérebro, iam ver o meu cérebro, vocês iriam ver aqui os ossos do ouvido. E se você parar para pensar, se eu for arrancando coisas de você, dedo, braço, perna, tronco, o que vai sobrar é o seu cérebro, é a sua medula espinhal e os nervos. É isso que você é. Então, além dessa estrutura, né, tudo isso aqui que eu tenho, ele serve para fazer com que subexista o meu corpo. Só que eu tenho que transmitir através do meu corpo que ele muda e muda com uma inteligência inacreditável. Então, se você está fora do peso, o canal do Antônio Geraldo aqui, ele também faz alguns vídeos para você correr, de motivação, uns vídeos de humor, justamente para a gente tirar um pouco o peso, com muita sabedoria por trás do humor, mas que ajuda você a voltar a correr novamente, a você conquistar a sua saúde novamente. Porque não adianta só você vestir o uniforme. Você também tem que entender que o recheio desse uniforme tá não só do que está dentro da sua cabeça, no seu coração, mas também no seu corpo. Eu vou dar um exemplo. Um prédio de 20 andares, um prédio de 10 andares, tá? Vamos supor que você tenha que caminhar 10 quilômetros, um dia sim, um dia não, para que o seu coração, para que o seu corpo armazene energia o suficiente para aguentar subir um prédio de 10 andares, de forma que você não chegue lá morto. Aí o profissional ele não faz isso. Tá? E é muito engraçado isso, porque as pessoas olham para mim e falam assim: ah, Massaro, por que você é toda assim, cheio de coisa assim, sendo que o outro bombeiro ganha a mesma coisa que você não faz? Se eu responder a verdade para uma pessoa de um outro departamento, eu estou faltando com ética. Então, na hora que eu apontar o dedo para criticar alguém, tem 3 para mim. Então, eu não posso criticar o cara. Olha, é um conceito dele. A responsabilidade é dele. Quem toma essa decisão é ele. Se ele quiser, ok, mas se ele não faz, eu não sei o porquê que ele não faz. Mas eu não posso falar isso. Eu vou dizer, olha, cada um tem um gosto, e eu paro por aí. Porque a minha estratégia não é arranhar a imagem do meu departamento. E quando eu faço, quando eu arranho a imagem do meu departamento fazendo uma crítica, eu estou afastando, inclusive, aquela pessoa que está ouvindo a minha crítica, porque ela vai fazer uma leitura de mim como uma pessoa que não é leal, uma pessoa que não tem propósito, que não tem ideal e que existe a possibilidade, né, de eu estar fazendo críticas a ela quando ela virar as costas. Olha que jogo de xadrez. Você pensa que vai derrubar um peão, vem um cavalo, vem uma torre, vem uma rainha, e você está sempre em xeque. Então a gente não pode reagir às coisas. Nós temos que tomar ação. Pô, Massaro, por que, que o outro não tem uma forma, um condicionamento físico que você tem? Ah, uma questão de gosto, né? Mas eu não posso falar isso. Vocês estão entendendo? Eu nem deveria estar falando isso aqui na live, porque não tem só profissionais aqui no YouTube. Meu YouTube é muito o YouTube meu canal é aberto, tá? Então esses tipos de crítica. E aí, quando a gente fala em condicionamento físico, pode ser uma caminhada, gente. Não precisa puxar ferro não. Eu faço musculação porque eu gosto. O bombeiro não tem obrigação de puxar ferro. Eu puxo porque eu gosto, mas eu tenho uma obrigação para fazer. E aí, você sabe o que a pessoa prefere fazer? Me criticar e me jogar lá embaixo. Você sabe por quê? Porque ela não entende, ela não amadureceu ainda o suficiente para entender que a sociedade, desde a época do Brasil Império, tinham bombeiros. E os bombeiros, eu nunca vi um vídeo de um bombeiro da época lá do Brasil, não sei das quantas, que tem uns vídeos antigos que chega a ser em preto e branco. Eu nunca vi um bombeiro que parecesse um número 0. Eu sempre vi os caras magros, condicionados e preparados. Então, a geração, inclusive de hoje, se for buscar ter acesso aos livros, aos vídeos, aos acervos antigos, elas vão ver isso. E isso traz um insight para nós. Que isso não é uma imposição do Massaro, isso é uma imposição da própria sociedade.
Porque as pessoas observam essa área profissional, ou as pessoas que carregam essa mensagem, ou as pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, como pessoas super positivas, como pessoas que querem ajudar pessoas, que não medem esforços, que são honestas, que elas podem deixar rios de dinheiro sobre o seu domínio, que elas sabem que você não vai mexer. E essa é a parte boa que a gente gosta. Só que quando a gente lembra dos filmes do SOS Malibu, onde você tinha lá um salva-vidas todo gostoso, malhado, com as pernonas assim, e aí você tinha o salva-vidas feminino, que é aquela moça dos seios fartos, vermelho, né, micro biquíni, que até hoje eu não consigo entender como que um salva-vidas feminino vai usar um biquíni daquele, porque ela vai ficar nua no meio do resgate, mas tudo bem, deve ser boia, não sei que é aquilo ali, mas deve ter também aí, né? Só estou tentando fazer uma piada em cima, como fazem comigo, né, gente? E aí hoje eu levo super na esportiva, né? As coxas torneadas e tudo. Então, a visão que a maioria da sociedade tem, e eu não controlo se vai ser o teu chefe, se vai ser o orgânico, se vai ser o terceirizado, se vai ser sua mãe, seu pai, eu não controlo isso. Vai ser essa visão. Uma visão que já foi imposta e programada numa programação neurolinguística lá atrás, ao decorrer do tempo, né, com a fama de Hollywood. Então, foi legal, conseguiram fazer uma bela de uma homenagem, mas na prática, na vida real, acaba sendo uma coisa que não coaduna, que não tem a ver com a realidade dos fatos, de como a vida é de fato. E brigar contra essas fantasias é angustiante, mas você não tem opção. Logo, ao invés de reclamar, porque a sociedade não, a sociedade é superficial, gente. Não, a sociedade, infelizmente, ela só quer gente bonita. Não, olha, sabe aquele emprego lá? Aquele emprego eu não consegui porque eu tava gordo. Eu tava gordo, tava barrigudo. E as pessoas são falsas. Mas, pô, joga 5 vítimas aí na minha frente aí pra você ver se eu não dou conta. Ah, não, é porque o processo seletivo daquela empresa não presta. Enquanto, na verdade, eu deveria pensar que, ao invés de eu gastar energia falando daquilo que eu não concordo, eu deveria me unir com as pessoas naquilo que eu concordo, eu deveria falar menos, escutar mais e tomar ação em busca da minha personalidade e de qual mensagem eu quero transmitir para as pessoas, para que elas queiram que eu esteja perto delas. É assim que vai funcionar. Porque se você pensar que você tem que mudar tudo isso que a gente acaba criticando, se você quiser mudar esse pensamento, quiser mudar esse pensamento, você vai morrer do coração, você vai morrer de angústia, de ansiedade, de tristeza. E geralmente é sempre assim que a gente termina depois de passar horas e horas reclamando do comportamento alheio, tá? Inclusive, falar mal do corpo de bombeiros é um baita de um tiro no pé, porque não é assim, gente. Tá? As pessoas possuem as suas aspirações, as suas metas, os seus desejos, e se uma live como essa não tem interesse para algumas pessoas, como que eu vou chegar lá para o coronel e falar assim, gente, com todo respeito, tá? Eu só vou falar aqui o nome de patente para ficar engraçado. Não, a minha intenção não é menosprezar, não é diminuir. Olha como é chata a internet, tem que explicar tudo. Eu não tenho essa intenção, né? Falar, ô coronel, o senhor pode falar assim da minha categoria. Eu protesto. Minha categoria profissional, eu tenho lá comigo, lá no meu canal, eu tenho lá 2 milhões de profissionais que assistem o meu canal e que concordam com a maioria das coisas que são ditas lá, e o que é dito no meu canal, as pessoas assinam embaixo, as pessoas estão lá e elas concordam com a maioria das coisas, o que elas não concordam, elas deixam nos comentários, mas a categoria está lá em peso, e eles não possuem esse tipo de comportamento, e isso que o senhor está falando é irreal, e eu gostaria de pedir respeito pela nossa profissão. Quem é o cara do saco roxo que vai falar um negócio desse sem ter como provar o que ele está falando? Porque o dito pelo não dito, no fim das contas, quem vai julgar não é nem eles e nem a gente. Vai ser quem escuta. E quem tem mais provas, ganha. Quem tem mais apoio popular, ganha. E eu não posso lutar contra isso, não sozinho. E, aliás, nós não temos inimigos. Como é o estudo, por exemplo, da Liga, acho que é da Liga Bom, né? Fundabom, gente? Eu esqueci o nome, tá? Me ajuda aí, põe aí nos comentários.
um estudo inteligentíssimo que só me faz ter admiração. Falou, meu, olha como os caras estão adiantados. Os caras fizeram um estudo com brilhantismo, com maestria, sobre as possíveis ameaças que poderiam ser para o sonho de suas vidas, cujo qual homens e mulheres, crianças, deram suas vidas. A criança abriu mão do tempo com o seu pai, passou tempo com a ausência de um pai dentro de casa, enquanto o cara trabalhava em 2, 3 empregos. A esposa, quantas vezes não teve que se segurar na sua tristeza, no seu sentimento, nas suas emoções, porque o marido não estava em casa. Esse profissional, quantas vezes ele não teve que sair de casa para trabalhar 24, 48 horas, ficar longe da sua família, o seu filho passando às vezes por momentos de decisões, né, aqueles momentos conflitantes da vida, e ele não está lá presente para abraçar, para jogar um futebol com o moleque, ou brincar ensinar a menina a andar de bicicleta, brincar de casinha com a filha, levar a família num programa, num teatro, num cinema. E sabe como é o nome dessas pessoas que eu estou me referindo? Bombeiros militares. Eu não preciso desmerecer nem desqualificar os praças, os nossos gloriosos, maravilhosos e incríveis praças, para poder atingir o nosso objetivo. Como que eu vou desclassificar uma categoria de pessoas que fizeram ao longo do tempo a sua história? E que lutaram por mim, que lutaram por você também, antes de você decidir se formar bombeiro e conseguir, ao menos ter conhecimento de alguma técnica para salvar a sua pele e salvar a sua vida. É justo. Senhores, eu me recuso a falar qualquer tipo de coisa que agridam ou manche ou diminui por uma vírgula o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, mesmo em uma audiência pública. Mesmo que um tal de subtenente Gonzaga apresente uma PL 3624, mais outros 2 projetos de lei, não é por essa linha que eu tenho que argumentar. Eu tenho que vir aqui nas redes sociais e falar com você. Eu tenho que vir aqui nas redes sociais e me unir a você. E não me preocupar com aquilo que eu não concordo. Mas a gente tem que abraçar aquilo que a gente concorda. Você quer que a profissão do bombeiro civil continue? Então, tamo junto, cara. Acabou. O que a gente discorda, não tem problema, a gente não fala sobre isso. Porque agora se você gosta de carro e eu gosto de moto, a gente não precisa concordar sobre isso para salvar a nossa profissão. Porque é do leite das tuas crianças, é da dignidade da tua família também que nós estamos falando. Ok? Isso tem que ser bem pensado. Voltando aqui, tá? Quando a moral de rebanho inverte a moral dos senhores, ele precisa da moral para ser negada, usando a imagem do próprio Senhor. Então, para eu negar a realidade, né, para eu inverter essa moral de valores, pô, vamos lá, por que aquele bombeiro está sendo criticado porque o uniforme dele parece com o da Polícia Militar? Porque algum comportamento ele está tendo que não enaltece, ou que destoa da cultura daquele grupo de pessoas. Isso é óbvio de entender isso. Pô, os caras ralam, fazem prova, tem um crivo lá, todo um teste, certo?